Boa noite a todos. Meu nome é Lucas Coelho, sou R2 de Medicina de Família e Comunidade na Santa Casa de Votuporanga e hoje falaremos sobre cefaleias na APS. A cefaleia é um sintoma extremamente frequente na população geral, com uma prevalência ao longo da vida de 66%. Está entre os principais motivos de consulta na APS e a maioria dos casos são de cefaleias primárias, principalmente a enxaqueca, e a cefaleia do tipo tensão. A cefaleia tem um grande impacto na qualidade de vida dos indivíduos, na produtividade laboral e também na esfera socioeconômica. Esse é o motivo de estarmos abordando esse tema tão frequente e com alto impacto. E a APS tem um papel fundamental no reconhecimento, diagnóstico precoce e também no manejo adequado das cefaleias, apresentando uma elevada resolutividade, taxa média de encaminhamento de 2 a 3%. A avaliação clínica, vai começar com uma anamnese detalhada, é a ferramenta mais importante que vai fornecer a maior parte das informações para o diagnóstico. Então, os elementos chaves para que a gente possa caracterizar a cefaleia do paciente é indagar inicialmente o tempo da cefaleia, então, como se dá o início, se é súbito, gradual, em horas ou dias, se é uma cefaleia aguda ou crônica, episódica ou contínua, se é a primeira vez que o paciente sente esse tipo de dor, qual o horário em que ela ocorre, se desperta durante a noite, por exemplo, qual a duração dos episódios e a frequência, e saber por que o paciente buscou o atendimento naquele momento, com essa queixa de cefaleia, o que motivou, se teve alguma mudança. Em relação às características e à localização da dor, qual é a qualidade da dor, então se é em aperto, pressão, ardência, latejante, empontada, qual é a intensidade dessa dor, nota de 0 a 10, comparação com dores anteriores ou em outras situações, e também discernir entre o local exato e a irradiação, se é holocraniana, hemicraniana, bitemporal ou até nucal. Também sempre avaliar sintomas associados, então se o paciente tem pródromos, como por exemplo, sintomas que antecedem a dor, alterações de humor, irritabilidade, náuseas, fadiga, dificuldade de concentração, apetite específico. Se o paciente apresenta aura, que são sintomas neurológicos focais temporários, que precedem ou iniciam com a cefaleia. Podem ser visuais, como fosfenas, escotomas, e até sensitivos, como parestesias e motores, ou um quadro de disfasia. Náuseas ou vômitos, são sintomas que podem vir associados. Fotofobia, que é a sensibilidade à luz, e fonofobia, que é a sensibilidade ao som. E outros sintomas neurológicos, como diplopia, tonturas, vertigens, perda de força, perda de consciência, ataxia e dismetria. Avaliar também a presença de sintomas infecciosos, como febre, congestão nasal, tosse e disúria. Além disso, avaliamos também se há a presença de fatores associados, como fatores desencadeantes. Eles geralmente são álcool, alimentos como chocolate, tiramina, medicamentos, em alguns em particular podem desencadear, estresse e período menstrual. Também verificar se tem fatores agravantes ou de alívio, como, por exemplo, alguma posição do corpo, um esforço ou repouso, calor ou frio, ou algum uso de medicamento específico. Se o paciente já teve episódios prévios, se tem alguma semelhança ou diferença com a dor atual, qual foi o manejo e qual foi a resposta à terapia medicamentosa que o paciente adotou. Também sempre avaliar a história familiar, se tem cefaleia similar em familiares, e também a situação de saúde do paciente, quais são suas comorbidades, se é hipertenso, diabético, imunossuprimido, portador de algum câncer, quais medicamentos o paciente faz uso, histórico de cirurgias, traumas e também a situação psicossocial e ocupacional. Em relação à abordagem, devemos sempre fazer uma abordagem centrada na pessoa e utilizar o diário da dor. Então, a abordagem centrada na pessoa é fundamental para uma consulta bem-sucedida, onde a gente vai buscar entender a experiência do paciente com a dor, que é o illness. Muitas vezes a preocupação acerca da causa da cefaleia é o verdadeiro motivo da consulta. O paciente pode ter uma cefaleia que aos nossos olhos é algo simples, sem maiores preocupações, mas para o paciente que é leigo, ele não tem essa noção, e aí acaba que gera uma angústia, uma preocupação excessiva, e a gente precisa entender essa motivação do paciente e explicar tudo da melhor forma possível. Então é importante que a gente aborde os sentimentos,
as ideias, que são as preocupações do paciente, como que a dor interfere no dia a dia, as expectativas com a consulta e também o tratamento. Importante construir um plano de cuidado em conjunto, especialmente para cefaleias crônicas. Em relação ao diário da dor, é uma ferramenta essencial, porque vai permitir registrar o dia, a duração, a intensidade, quais os sintomas associados, os medicamentos usados e também fatores precipitantes. Ajuda a identificar padrões, fatores desencadeantes e a monitorar a evolução clínica. Auxilia também no cálculo do índice de dor mensal para avaliar a eficácia do tratamento. E também ele pode ser preenchido pelo paciente por um período de 2 a 4 semanas ou por meio de instrumentos, né, que ajudam na mensuração desses fatores que a gente acabou de falar, né, da intensidade, fatores precipitantes, sintomas associados, que aí tem os instrumentos como o HITS e o MIDAS. Em relação ao exame físico, mesmo com uma hipótese diagnóstica consistente pela anamnese, o exame físico vai ser fundamental e vai ajudar a gente a verificar entre os diagnósticos diferenciais. Então, frequentemente afasta a possibilidade de doença neurológica estrutural, confirmando um quadro de cefaleia primária. E pode também trazer alívio e tranquilidade ao paciente, desenvolvendo uma confiança na relação terapêutica. E os componentes importantes desse exame físico é a medida da pressão arterial, onde picos hipertensivos podem causar cefaleia, e também a inspeção, palpação cervical e do crânio, porque podemos verificar hipertonia muscular cervical, pontos dolorosos, né, seios da face, a articulação temporomandibular, e também verificar a questão da artéria temporal superficial, porque podemos pensar em arterite temporal em pacientes acima de 50 anos. Em relação à ausculta, né, também podemos lançar mão desse instrumento do exame físico nas regiões dos vasos arteriais em busca de sopros, né, ou que vão sugerir malformações vasculares. Em relação à uroscopia e otoscopia, também podem nos ajudar a suspeitar de processos inflamatórios, né, como otite, periodontite, bruxismo. O fundo de olho ajuda a descartar papiledema, que é sugestivo de hipertensão intracraniana, num quadro de tumor cerebral ou hidrocefalia. Também sempre procurar por sinais meníngeos, como rigidez de nuca, que vai estar relacionada à meningite, hemorragia subaracnoide, e também inspecionar, nesses casos, a pele em procura de petequias. Em relação ao exame neurológico sumário, importante sempre verificar a questão da força e sensibilidade do paciente, a marcha, a coordenação, avaliar os pares cranianos, principalmente o terceiro e quinto par, sempre em busca de sinais focais que vão sugerir um quadro estrutural, como um tumor, um hematoma, aneurisma, ou até um quadro funcional como a epilepsia. O exame do estado mental sumário também é importante, porque podemos verificar alterações no nível de consciência e também na orientação ou cognição do paciente. Agora vamos falar sobre os sinais de alerta nesses pacientes com cefaleia. Então, pacientes, né, os sinais de alerta eles vão ser críticos, né, para a gente identificar casos mais graves, né, relacionados a cefaleias secundárias, que vão ser, né, associadas a doenças sérias e potencialmente letais. A presença de qualquer um desses sinais indica uma avaliação médica imediata, né, e o encaminhamento para um serviço de urgência e emergência. Os principais sinais e sintomas de alerta vão ser o início súbito da cefaleia, né, como também descrito como a pior dor da vida, que é o thunderclap headache, e vai sugerir uma hemorragia subaracnoide por ruptura de aneurisma, ou então alguma trombose venosa cerebral, ou também uma hemorragia numa malformação vascular. A intensidade máxima da dor ocorre em menos de 1 minuto. Também a mudança do padrão, né, ou então uma cefaleia progressiva, vai estar relacionada ao aumento da frequência ou intensidade de forma subaguda, semanas a meses, uma cefaleia diária desde sua instalação e pode indicar neoplasia, hematoma subdural, hidrocefalia ou uso excessivo de medicamentos. Também chama atenção um quadro de cefaleia com início após os 50 anos de idade, que pode sugerir arterite temporal, neoplasia sistêmica ou do sistema nervoso central, ou então um hematoma subdural. Avaliar, então, em relação às comorbidades e o contexto do paciente, um paciente que tem um início recente, uma cefaleia de início recente em paciente com HIV, câncer ou imunossupressão, é um sinal de alerta. A cefaleia na gravidez ou no pós-parto, e também cefaleia em pacientes com uso de anticoagulantes. São todos fatores que precisamos prestar bastante atenção.
quando a cefaleia vem superajuntada de sintomas neurológicos e sistêmicos associados, como, por exemplo, febre alta, rigidez de nuca, rash cutâneo ou convulsões, que vão ser indicativos de meningite, encefalite ou infecções sistêmicas e neuroparasitosas. Sinais neurológicos focais, como déficit motor, alterações visuais, disfasia, disartria, ataxia, ptose palpebral, miose, também são característicos, e alteração no nível de consciência, confusão mental, presença de papiledema, vômitos persistentes e progressivos, e sinais sistêmicos como toxemia, emagrecimento, e também espessamento da artéria temporal, a palpação. Uma crise hipertensiva com confusão mental e papiledema vai sugerir uma encefalopatia hipertensiva, e olho vermelho e pupilas medianas, junto com a cefaleia, sugerindo um glaucoma agudo. Além disso, também verificar a presença de fatores desencadeantes específicos, nos sinais de alerta, como dor desencadeada por esforço físico, como tosse, atividade física, atividade sexual, manobra de valsalva. Pode sugerir uma lesão expansiva intracraniana, um hematoma subdural ou cefaleia cardíaca em idosos. E também cefaleia pós-trauma crânioencefálico recente ou uma dor que acorda o paciente durante o sono, além de uma cefaleia refratária ao tratamento. Então, esses são todos os sinais de alerta que a gente precisa estar prestando atenção ao avaliar esses pacientes. Em relação aos exames complementares, nas cefaleias primárias sem sinais de alarme, a gente não vai lançar mão de exames de imagem, porque eles não costumam contribuir para o diagnóstico e vão gerar custos desnecessários. O diagnóstico ele vai ser essencialmente clínico. A neuroimagem, como por exemplo uma tomografia de crânio ou ressonância, vão ser indicadas quando houver, então, os sinais de alarme, por exemplo, início súbito, mudança do padrão ou uma cefaleia progressiva, o início após os 50 anos, ou quando houver um achado anormal no exame neurológico. Características atípicas que não vão preencher critérios para cefaleias primárias, presença de algum fator de risco adicional, como HIV, câncer, imunodeficiência, suspeita de alguma alteração estrutural, como um câncer, um tumor, um abscesso, um hematoma, uma malformação vascular, e também nos quadros suspeitos infecciosos do sistema nervoso central, como a meningite. No quadro também, onde o paciente acorda com a dor, é uma dor tão intensa que faz o paciente acordar durante o sono, ou agravada por esforço físico ou manobra de valsalva. A ressonância ela é o exame de escolha nos pacientes estáveis e com cefaleia não traumática, e a tomografia vai ser indicada em pacientes instáveis ou na indisponibilidade da ressonância ou quando houver suspeita de condições que necessitem de tratamento imediato. Um outro exame que a gente pode lançar mão, a nível mais hospitalar, é a punção lombar, que vai estar indicada na suspeita de infecção, como meningite, encefalite, ou suspeita de hemorragia subaracnoide com neuroimagem negativa. Pode ser realizada para mensurar a pressão de abertura na suspeita de hipertensão intracraniana também, após a neuroimagem. Uma observação em pacientes com alteração focal, rebaixamento de consciência ou suspeita de hipertensão intracraniana, a neuroimagem deve ser feita antes da punção lombar devido ao risco de herniação cerebral. Tudo isso a nível mais hospitalar mesmo. Outros exames que podemos lançar mão é o VHS, sorologias, biópsia arterial para arterite temporal, o eletroencefalograma, ele geralmente não é muito útil na avaliação de rotina da cefaleia, exceto quando houver sinais sugestivos de epilepsia. Em relação agora à classificação das cefaleias, a gente tem que a classificação internacional de cefaleias, que ela é proposta pelo Instituto Internacional, pela Sociedade Internacional, ela é amplamente aceita na prática e na pesquisa. Ela vai ser hierárquica e também na prática clínica geral da APS, os diagnósticos de primeiro e segundo níveis são habitualmente suficientes. Então, a gente vai falar focado basicamente nisso mesmo. A classificação principal, então temos que as cefaleias primárias elas vão ser definidas pelos sintomas de natureza disfuncional, sem participação de processos estruturais na etiologia da dor. As mais prevalentes na APS vão ser a enxaqueca, que é a migrânia, a cefaleia do tipo tensão e as cefaleias trigêmino-autonômicas, que vai incluir aqui a cefaleia em salvas. Já em relação às cefaleias secundárias, vão ser definidas pela etiologia sendo sintoma de outra doença subjacente.
A maioria decorre de infecções simples, como sinusites, distúrbios da ATM e também infecções das vias aéreas superiores. Podem estar relacionadas a condições mais graves, como meningites, trauma crânioencefálico, malformação arteriovenosa, doenças vasculares e também neoplasias. Agora vamos entrar em cada uma das cefaleias primárias, né, falando as características e, posteriormente, a questão da abordagem terapêutica. Em relação à migrânia, que é a enxaqueca, em relação à epidemiologia, é a segunda cefaleia primária mais frequente e a segunda maior causa de incapacidade no mundo. 3/4 dos casos ocorrem em mulheres, numa proporção, então, de 3:1, com pico de prevalência entre 30 e 50 anos. E os critérios diagnósticos, né, de acordo com a classificação da Sociedade Internacional, é que a duração varia de 4 a 72 horas, sem tratamento ou com tratamento ineficaz. A característica da dor tem que ter pelo menos 2 desses itens. Então, é uma localização unilateral, em 2/3 dos casos, muda de um lado para o outro entre as crises. O caráter pulsátil ou latejante, intensidade moderada a forte, então na escala analógica de dor de 6 a 10, e também exacerbada por ou levando a evitar atividades físicas rotineiras, como caminhar e subir escadas. Então tem que ter pelo menos 2 dessas 4 características da dor. Em relação a sintomas associados, tem que ter pelo menos um, ou náusea ou vômitos, ou então fotofobia e fonofobia. Então aqui a gente percebe que tem geralmente a foto e a fonofobia juntos, e a náusea e vômitos podem estar juntos ou não. Em relação à aura, né, que vai ser então a migrânia com aura, são sintomas neurológicos, como eu falei anteriormente, focais, eles vão ser temporários e completamente reversíveis, como por exemplo sintomas visuais, que são os escotomas, fosfenas, também sintomas sensoriais, como parestesias e alterações da fala, alterações motoras. Vai se desenvolver gradualmente em torno de 5 a 20 minutos e dura menos de 60 minutos, em média. Os pródromos e pós-dromos são sintomas como fadiga, irritabilidade, dificuldade de concentração, alterações no humor, apetite específico para algum alimento. E as complicações importantes é que a migrânia ela pode se tornar crônica, que é quando ocorre uma cefaleia em pelo menos 15 dias do mês, por mais de 3 meses, com características de enxaqueca em pelo menos 8 desses dias. Os fatores de risco são obesidade, crises frequentes, uso excessivo de opioides, cafeína, barbitúricos, estresse, depressão e distúrbios do sono. Em relação ao estrado migranoso, que é outra complicação, é uma crise debilitante de migrânia com duração de mais de 72 horas. Agora vamos falar um pouco sobre a cefaleia do tipo tensão. É a cefaleia primária mais comum, com prevalência ao longo da vida variando de 30% a 78%, pode ser episódica ou crônica. As características principais é que vai ser uma dor em aperto ou pressão, em faixa, capacete apertado, peso, né? Geralmente o paciente usa essas denominações e ela não é pulsátil. A localização geralmente é bilateral, frontal, occipital ou holocraniana. A intensidade de leve a moderada e ela não é agravada por atividade física rotineira, ao contrário da migrânia. Geralmente não tem náuseas ou vômitos. Pode haver foto ou fonofobia, mas não ambas e sem náuseas. Então, assim, aqui a gente já consegue discernir as diferenças entre um quadro e outro na característica da dor, os sintomas associados. Isso ajuda muito no dia a dia. Em relação à fisiopatologia, acredita-se que ela vai estar relacionada à contratura de grupos musculares na região cefálica e cervical, com sensibilização periférica de nociceptores miofaciais e central em casos crônicos. O dolorimento pericraniano e pontos de gatilho podem ser detectados à palpação, inclusive. Fatores desencadeantes podem ser estresse físico, mental, má postura, tensão muscular, esforço visual, distúrbios do sono, privação ou até excesso de sono. E a cefaleia do tipo tensão crônica, ela vai ocorrer em pelo menos 15 dias do mês, por mais de 3 meses. A evolução geralmente ocorre a partir da forma episódica, e o uso abusivo de medicamentos analgésicos é uma causa conhecida de cronificação. Em relação às cefaleias em salvas, ela é a mais frequente das cefaleias trigêmino-autonômicas, acomete de 0,2 a 0,4% da população,
com idade de início geralmente entre 20 e 40 anos, e ela é 3 a 4 vezes mais comum em homens do que em mulheres. Geralmente, em relação às características, vamos ter uma dor unilateral, muito intensa, excruciante. O paciente fica muito debilitado devido a essa dor. Em geral, vai acontecer na região periorbital e temporal. Vai ter um início súbito com duração de 15 a 180 minutos. Habitualmente varia ali entre 45 a 90. E as séries de dor, elas duram entre uma semana e um ano. E a frequência das crises, uma vez a cada 2 dias até 8 vezes por dia, é bem variável, né? Quase sempre no mesmo horário, normalmente durante a madrugada. Aqui tem uma associação obrigatória com um ou mais dos seguintes sintomas autonômicos, né, que vão ser ipsilaterais à dor. Então, o paciente vai ter a dor de um lado e vai ter esses sintomas autonômicos, que podem ser hiperemia conjuntival e ou lacrimejamento, congestão nasal e ou rinorreia, edema palpebral ipsilateral, sudorese frontal e facial, e miose ou pitose. A sensação de inquietude ou agitação durante as crises é bastante frequente, né? O paciente ele fica extremamente desconfortável por conta da dor. Em relação aos fatores desencadeantes, temos a ingestão de bebidas alcoólicas, o uso de vasodilatadores, mudanças climáticas também. E temos também a neuralgia do trigêmeo, que é um diagnóstico diferencial das trigêmeo-autonômicas, que vai ter crises breves de dor facial em choque, lancinante e unilateral durando de segundos a 2 minutos, né? Então bem curtas e muito intensas. Fatores desencadeantes vão ser estímulos cutâneos da face ou lábios, exposição ao vento e escovação dos dentes, e também a parte de conversação ou mastigação, mais comum em mulheres, geralmente após os 40 anos. Em relação à abordagem terapêutica, temos que o tratamento da cefaleia ele pode ser dividido em terapia abortiva, que vai visar o alívio da dor durante o momento de crise. Temos também a terapia profilática, que vai buscar diminuir a frequência e a intensidade das crises, além de melhorar a resposta à terapia abortiva também nos momentos de crise. A abordagem estratificada, então, é instituir o tratamento de acordo com a intensidade da crise e o nível de incapacidade do paciente, tudo isso através do diário da dor, do instrumento HIT ou MIDAS. Em relação à educação do paciente, autocuidado é fundamental promover o entendimento da doença, adesão ao tratamento, autocuidado, onde o paciente vai evitar os fatores desencadeantes. Em relação ao diário da dor, é importante que o paciente utilize essa ferramenta para identificar esses fatores desencadeantes e tranquilizar o paciente que, no caso das cefaleias primárias, a dor não vai estar relacionada a doenças graves. Em relação ao manejo do uso de medicamentos, é importante prevenir o excesso de medicamentos analgésicos, que é uma causa frequente de cronificação da dor. E em relação aos opioides, eles devem ser desencorajados na PS em relação ao tratamento das cefaleias pelo risco de uso excessivo e dependência. Eles vão ser considerados em casos específicos, né, onde houver contraindicações para o tratamento específico. Agora, falando especificamente em relação ao manejo da migrânia, em relação ao tratamento abortivo, primeiramente. Então, o objetivo é aliviar, né, a dor do paciente no momento da crise e promover o retorno às atividades diárias, já que é uma condição extremamente debilitante. Então, nas crises de fraca intensidade, como medidas não farmacológicas, a gente vai orientar o repouso em ambientes escuros e silenciosos, afastar dores, sono, e podemos lançar mão de compressas de gelo e também compressão de artérias temporais. Em relação aos medicamentos, podemos fazer o uso de analgésicos comuns e anti-inflamatórios, então dipirona, paracetamol, UAS, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco. A associação com cafeína ela pode aumentar a eficácia, né, geralmente acima de 100 miligramas, então tem associações de paracetamol ou dipirona com cafeína. O uso de antieméticos como metoclopramida, domperidona, ondansetrona, também podem ser associados quando houver casos de náuseas ou vômitos. Nas crises de moderada a forte intensidade, temos os triptanos, como sumatriptano, naratriptano e os demais, que eles devem ser administrados preferencialmente no início da crise para o máximo benefício.
e eles são disponíveis em via oral, spray ou até forma subcutânea. Em relação às contraindicações, temos pacientes cardíacos, cardiopatas, portadores, né, de histórico de doença cerebrovascular, então, e também nos casos de insuficiência hepática, tem que tomar mais cuidado nesses pacientes. Temos também os derivados do ergot, né, que é a ergotamina e a dihidroergotamina, que eles também podem ser usados em migrânia moderada a severa intensidade, principalmente no início dos sintomas prodrômicos. As contraindicações são semelhantes, e nas crises muito intensas ou refratárias em pronto-socorro, vamos lançar mão de medicações endovenosas ou intramusculares, como a dipirona, anti-inflamatórios, dexametasona, podemos fazer uso também de clorpromazina ou haloperidol. Importante evitar o uso de opioides, porque vão aumentar o risco de cronificação e dependência. Lembrar que os derivados do ergot não podem ser usados também na gestação. Agora, em relação ao tratamento profilático da migrânia, as indicações para o início dessa terapia é que o paciente deve ter as enxaquecas, né, que vão interferir significativamente no dia a dia do paciente, mesmo com o uso de terapia abortiva eficaz. Então, quadro de crises frequentes, como mais de uma vez na semana ou mais de 3 vezes ao mês, bem debilitante, incomoda o paciente, interfere no seu dia a dia, no seu estudo, no seu trabalho. O uso excessivo de medicamentos abortivos é uma indicação. Medicamentos abortivos ineficazes, contraindicados ou com efeitos adversos intoleráveis, quando o paciente tem uma preferência por fazer esse tratamento, e também nas condições incomuns, como hemiplégica, basilar ou com aura prolongada, e também no infarto migranoso. Em relação aos princípios da terapia profilática, escolher o medicamento mais adequado em relação ao perfil do paciente, iniciar com uma dose baixa e aumentar gradualmente, preferir inicialmente a monoterapia e manter o tratamento por 6 meses após o controle, depois iniciar a redução gradual. Em relação aos medicamentos de primeira linha, que são os de maior evidência, temos os beta-bloqueadores, como o propanolol, que é o mais estudado, mas outros beta-bloqueadores também podem ser usados, como o metoprolol e o atenolol, que são os mais frequentes na nossa prática. Então, eles vão ser bem indicados em pacientes com hipertensão, ansiedade ou síndrome do pânico, né, associado ao quadro de enxaqueca, e vão ser contraindicados em pacientes com asma brônquica, DPOC, insuficiência cardíaca descompensada ou bloqueio atrioventriculares. Outra classe de primeira linha são os antidepressivos tricíclicos, como o amitriptilina, que geralmente é a primeira escolha, e também o nortriptilina. A indicação é que ela é útil em associação com sintomas depressivos, insônia, em pacientes que fazem uso abusivo de analgésicos e na cefaleia também do tipo tensão crônica. Os efeitos adversos mais comuns e relatados é a sedação, que em muitos casos pode até ser bem-vinda em pacientes que se queixam de insônia, a boca seca, constipação, ganho de peso e hipotensão postural. Como contraindicações temos o IAM recente, bloqueios de ramo, intervalo QT prolongado e prostatismo. Agora, outras opções, né, de segunda ou terceira linha, temos os anticonvulsivantes, como ácido valproico, topiramato, gabapentina. Sempre tomar cuidado com a questão do ácido valproico em mulheres de idade fértil, devido à questão da teratogenicidade. Bloqueadores de canal de cálcio também podem ser usados, como a flunarizina e o verapamil. E as terapias não farmacológicas, aí, em relação ao que a gente já falou anteriormente, a questão do autocuidado, da educação do paciente em relação à sua comorbidade, manejo do estresse, higiene do sono e orientarmos a realização de atividade física regular. A acupuntura também pode ser útil e técnicas de relaxamento, biofeedback e psicoterapia e fisioterapia também. Aqui eu trago um quadro mostrando as doses iniciais e a dose-alvo, a via de administração, número de tomadas por dia e os efeitos adversos mais comuns dos principais medicamentos usados para a terapia profilática das crises de cefaleia do tipo migrânia, né, que é o amitriptilina, o ácido valproico, topiramato, gabapentina e o propanolol. Agora, falando em relação ao manejo da cefaleia do tipo tensão. O tratamento abortivo vai ser semelhante com o uso de analgésicos comuns e anti-inflamatórios. É importante que a gente evite, né, então, a cafeína nesses casos, né,
aumenta o risco de cefaleia na retirada da medicação. O uso também de opioides não vão ser recomendados e nem de analgésicos do tipo relaxante musculares e ansiolíticos, porque eles não têm evidências, né, para o uso e vão mascarar o problema ou causar dependência em relação ao paciente. Para o tratamento profilático, nos casos de tipo tensão crônica, a primeira linha também vai ser os antidepressivos tricíclicos, como o amitriptilina, que a gente usa geralmente antes de dormir, iniciando uma dose baixa, monoterapia, 10 a 25 miligramas e aumentando para 50 a 75 conforme tolerabilidade do paciente. Nortriptilina e clomipramina também podem ser usados. Outras opções tem a mirtazapina, venlafaxina, topiramato e a duração do tratamento de 6 a 12 meses com retirada gradual. Medidas não farmacológicas também são bem-vindas aqui na cefaleia do tipo tensão. Então, higiene do sono, cessação do tabagismo e fatores desencadeantes, manejo do estresse, as intervenções psicológicas também são muito úteis. E aqui entra bastante a parte da massoterapia na musculatura cervical, aplicação de calor úmido, banhos quentes, técnicas de relaxamento. A acupuntura também pode ser bastante eficaz. Agora, o manejo da cefaleia em salvas, o tratamento abortivo da crise, né, o mais rápido possível, já que é uma condição muito intensa, é o oxigênio a 100%, que pode ser feito através de cânula nasal ou máscara sem recirculação não reinalante de 10 a 12 litros por minuto por 20 minutos. Ela pode debelar a crise rapidamente. Os triptanos também podem ser usados, como o sumatriptano, o zolmitriptano, vão atuar rapidamente e vão evitar. É interessante evitar se o paciente já usou algum vasoconstritor previamente. Temos também os derivados do ergote, como a ergotamina, e geralmente nesses casos os analgésicos comuns de opioides são ineficazes. O tratamento profilático pode ser feito com o uso de verapamil, e também na profilaxia de transição pode ser feito o uso de corticoide por um curto período com redução gradual. Outras opções também podem ser usadas é o carbonato de lítio, o ácido valproico, o piramato e a gabapentina. Interessante também orientar em relação aos fatores precipitantes e desencadeantes para que o paciente evite, né, esses fatores como a ingestão de bebidas alcoólicas, o uso de nitratos, a questão das alterações de pressão atmosférica e também a atividade física. O paciente tem que ser orientado para caso tenha exposição a esse tipo de situação, ele está preparado e saber que pode acontecer uma crise. Em relação agora a situações específicas que podem acontecer na nossa prática, né, a cefaleia menstrual, ela acontece em cerca de 60% das mulheres com migrânia, vão associar o início da dor ao período menstrual, e geralmente é um quadro sem aura e intenso no primeiro dia de dor. Ela pode ser uma migrânia menstrual pura ou relacionada à menstruação, e geralmente deve ser confirmado com registro prospectivo de pelo menos 3 meses. O tratamento abortivo vai ser semelhante, né, ao quadro da migrânia comum, não associada à menstruação, e a profilaxia hormonal com contraceptivo oral combinado de baixa dose geralmente é eficaz em mulheres com menos de 35 anos. A profilaxia não hormonal também pode ser usada com o uso de anti-inflamatórios ou triptanos antes, né, alguns dias antes, geralmente 3 dias antes e 3 dias após o ciclo menstrual. Mulheres com migrânia com aura devem evitar contraceptivos hormonais orais combinados devido ao risco aumentado de acidente vascular cerebral, uma observação importante. Em relação à cefaleia na gestante e na lactação, na gestação, 70% das mulheres com migrânia apresentam remissão ou melhora das crises. A recidiva é comum no pós-parto. Em relação aos sinais de alerta, tem a cefaleia atribuída à pré-eclâmpsia e eclâmpsia, que vai ter uma relação temporal com o diagnóstico, né, vai ser bilateral, pulsátil, agravada por atividade física. E se houver sinais de alerta, a gestante necessita de avaliação em emergência. Em relação ao tratamento abortivo na gestação, são seguros, né? Categoria B pela FDA. Paracetamol, anti-inflamatórios, se apenas no primeiro e segundo trimestres, e também a metoclopramida. Quando as medicações que são de risco desconhecido ou controverso, né, os triptanos,
E os contraindicados, anti-inflamatórios no terceiro trimestre, devido ao risco de fechamento do canal arterial, a ergotamina e a dihidroergotamina. Já em relação à profilaxia da cefaleia na gestação, pode-se fazer uso de propanolol, metoprolol, e na lactação são seguros, né, os anti-inflamatórios, o paracetamol, e moderadamente seguro os triptanos. Os potencialmente perigosos, como a ergotamina. Então, aqui eu estou classificando e elencando quais são os medicamentos seguros e os não seguros para serem usados em cada categoria, né, seja em gestante ou na lactação. Isso é importante, a gente pode lançar mão das medicações preventivas, né, no caso dos beta-bloqueadores, e das medicações abortivas, de acordo com o que foi elencado. Quando que a gente vai pensar em encaminhar um paciente, inicialmente para uma unidade de urgência e emergência, né, ou hospitalar terciário, quando houver sinais de alerta presente, conforme que a gente falou anteriormente, quando também houver uma suspeita de cefaleia secundária, que exige uma investigação complementar ou tratamento urgente, nas suspeitas específicas de meningite, encefalite, hemorragia subaracnoide, ou trauma recente, neoplasias sem tratamento, ou histórico prévio, uso de anticoagulantes, os casos que a gente falou anteriormente, né, do red flags. Então, tudo isso vai gerar uma necessidade de encaminhamento para uma investigação. Quando a cefaleia for de forte intensidade, que não cessa com analgésicos administrados na própria unidade de saúde, também é uma indicação, e no estado migranoso, como na crise de migrânia com duração superior a 72 horas. Em relação ao encaminhamento ambulatorial para investigação com o neurologista, cabe bem a cefaleia primária que não responde ao tratamento instituído na APS, após tentativa de profilaxia com 2 classes de medicamentos diferentes para migrânia, ou com tricíclico para cefaleia tipo tensão por um período mínimo de 3 meses. Quando houver dúvida diagnóstica, o diagnóstico obscuro, e quando as necessidades do paciente forem melhores, forem superiores às que podem ser atendidas na APS. E, então, assim, às vezes o paciente ele não vai se satisfazer com o tratamento ali na APS e a gente acaba percebendo isso muito na nossa prática e às vezes podemos lançar mão desse tipo de encaminhamento para evitar problemas ali na prática. Em relação à cefaleia por abuso de analgésicos também, né, com dificuldade de manejo ambulatorial, quando houver dependência de opioides potentes, necessidade de internação para desintoxicação, falha de 2 drogas preventivas para migrânia, e também na cefaleia trigêmino autonômicas e outras cefaleias primárias que não se caracterizam como migrânia ou do tipo tensão. Mesmo nesses casos onde há o encaminhamento, é importante manter o vínculo com o paciente na nossa unidade, porque deve ser feito o acompanhamento, mesmo após o manejo hospitalar ou ambulatorial, em serviços secundários ou terciários, para cuidados subjacentes e crônicos e garantir a longitudinalidade do cuidado. Em relação a erros comuns e considerações finais da nossa apresentação, temos que os erros mais frequentes na abordagem da cefaleia é o desconhecimento em relação ao diagnóstico das cefaleias primárias, não oferecer profilaxia em casos com indicação, múltiplos encaminhamentos ao especialista de forma desnecessária, o que acaba onerando e tornando o sistema mais burocrático e lento, o excesso de solicitação de exames complementares, como neuroimagem para cefaleias primárias, sem sinais de alerta, não orientar o manejo adequado da crise aguda, não diferenciar cefaleias primárias de secundárias e associar erroneamente cefaleias crônicas à hipertensão arterial, rinossinusites ou distúrbios de refração visual. Também não atentar ao abuso de medicação em portadores de cefaleias crônicas. Então, ficar atento a esses pontos. Em relação ao prognóstico de complicações, as cefaleias primárias geralmente não evoluem para complicações graves, mas podem ter um impacto relevante na qualidade de vida do paciente. O abuso de medicamentos é uma complicação importante que pode levar à cronificação da cefaleia. E é interessante que a gente divulgue, né, atividades preventivas e de educação em saúde para que haja um conhecimento maior acerca do tratamento profilático, desmistificar as causas graves relacionadas à cefaleia, identificar também os fatores desencadeantes, prevenir o uso abusivo dos medicamentos e melhorar a qualidade de vida, e enfatizar a mudança do hábito de vida, como melhora da higiene do sono, alimentação adequada, redução do estresse e prática de atividades físicas. Que são as referências que eu utilizei nessa apresentação. Gostaria de agradecer a oportunidade
e até a próxima.